Aqui eu vou demonstrar como compilar o firmware do D-Link DIR 882 utilizando o código-fonte disponibilizado pela própria D-Link. Fiz algumas modificações na forma de fazer o build, não nos requisitos, no código, nada disso, para evitar de utilizar root e utilizar o perfil do usuário, no máximo que for possível, utilizar um usuário com permissões comuns. E também evitar soluções meio genéricas, por exemplo, utilizar root, como eu comentei, e utilizar de trocar permissões, por exemplo, para trocar toda uma estrutura de diretórios para executável, por exemplo. O ambiente, como exigido, é um Ubuntu 14 x86, 32 bits, e com seus outros requisitos de hardware que tem no caminho. Então vamos dar uma olhada. Bom, eu vou tentar ficar aqui na telinha, aqui no canto. Se tiver alguma coisa que eu fique em cima da tela, talvez eu volte e tal, para tentar explicar o conceito. Bom, essa é uma máquina com Ubuntu 14, 32 bits, como eu comentei. Só entrando em modo root para poder atualizar os pacotes e instalar as dependências. Tá? Vou passar aqui um pouquinho para frente. Todos os pacotes atualizados do sistema eram um dos requisitos do processo. Ele também pede para instalar uma série de pacotes e tal. Eu acabei digitando errado a versão da libstandard C++, né? Era 4.4, eu digitei 3.3. E daí se instala esses pacotes, tudo beleza. Tem um caso curioso que pede durante o processo para substituir uns arquivos que já existem no sistema, por exemplo, o LZMA, e mais alguma outra coisa que eu não me lembro, o ReiDelf talvez, por versões mais antigas que vieram dentro do pacote. O que eu faço, na verdade, é verificar se o executável já existe. Se existir, eu faço um backup estilo Unix, né? Que é botar um til, faço uma cópia do arquivo e eu renomeio com a cópia com um til no fim. E daí para manter o arquivo original, né? E daí substituo o arquivo que foi colocado ali. Ali que eu digo no README. Aqui foi pedido para botar o Perl do bin do sistema para o diretório local, né? Então, acho que vale a pena a explicação de um conceito. /usr em Unix da vida, ou no Linux, propriamente, é Unix System Resources. Pode ser os diretórios onde tem os binários, pode ser onde tem os binários do sistema, enfim. Não tem nada a ver com user. No caso aqui, tipo, os diretórios de usuários são os /home. Aqui eu estou abrindo um outro terminal, por quê? Tem uma questão que é o interpretador de scripts do sistema. E daí, quando você cria um script em Linux, um script shell, que a gente diz, ele vai chamar o interpretador de shell padrão, que é /bin/sh. Isso é um link simbólico para um executável, tipo cmd.exe do Windows, alguma coisa assim, que ele vai interpretar um script. Por padrão, no Ubuntu vem um cara chamado dash, entre Bash, que é o mais antigo e mais conhecido shell do Linux, eu diria. Tem Z Shell, ZSH, tem vários interpretadores. Essa versão do Ubuntu vem com o Dash. E o que ele pede para fazer é reconfigurar o Dash, tirando ele como interpretador padrão do sistema. Então o Ubuntu então, vai passar a utilizar o Bash. Isso é necessário para a compilação. Se utilizar o dash, dá problemas. Eu tentei executar o dpkg reconfigure, que é o pacote dash, mas ele me diz, ó, não dá, isso aqui é uma opção do sistema. Tive que ir para a tela onde eu tenho root. Daí você diz que não. Aí, quando eu executo o comando, você diz que não, aí ele altera, como você vê ali, alteram os atalhos que estavam apontando para o dash, agora vão para o bash. Isso é necessário. Isso é uma alteração global do sistema. Aqui, o que acontece? Quando a gente está compilando um software,
para uma arquitetura que não é a mesma do software que está rodando na máquina, então a gente precisa de um toolchain, que é literalmente uma corrente de ferramentas, um conjunto de ferramentas para fazer um cross-compiling, um cross-building. Tá? Ou seja, eu estou rodando uma máquina virtual que é na arquitetura Intel, né, que pode ser um processador Intel ou AMD, né, é o x86 ou x64 que a gente conhece, e o binário resultante vai para uma arquitetura ARM, que é MIPS, que é esse roteador aqui. Então eu tenho um binário que roda em Intel e vai entregar um binário que vai ter as instruções adequadas para rodar numa outra arquitetura. Então aqui, como parte das instruções, pede para criar um tar, criar um arquivo compactado, jogar no /opt, descompactar lá, e depois fazer uma outra operação que eu achei que era desnecessária, que era copiar esse arquivo tool.tar.bz, vocês estão vendo ali, que está em vermelho, e jogar ele lá para o /opt, depois descompactar ele de novo, entrar no subdiretório que é o GCC e descompactar no diretório opt de novo. Um processo que eu olhei depois achei desnecessário, mas eu não peguei a prova de eliminar esse diretório aqui e ver o que acontece, por exemplo, ver se tem alguma referência local dele. Tá? Vocês veem ali que tem um build root GCC 463. Build root, se eu não me engano, está equivocado, é para construir o sistema básico Linux, só que daí numa outra plataforma. Tá? Não faz sentido eu compilar, eu utilizar um binário para utilizar um toolchain para criar um arquivo resultante para a arquitetura Intel. Faz sentido a gente estar criando para um roteador terceiro. Aí, olha só, eu faço de novo o tar, JVF, dentro do toolchain para trazer o arquivo um diretório para cima. Era muito mais fácil um move, mas não sei se vai ter uma questão de permissão, que, se eu não me engano, vai ter um chmod aqui no meio do caminho, ou seja, eu vou trocar a permissão dos arquivos de toda essa estrutura do diretório para read, write, execute, que é a permissão 7 para todos os níveis, ou seja, chmod 777, asterisco, -R maiúsculo, pega toda uma árvore de diretório e muda a permissão. Olha o que vai fazer, ó. Cria um build, tar, né? Isso aí é para criar um arquivo, mostrar detalhes, e daí de qual daquela pasta ali, build root GCC. Não faz muito sentido. Tá? Eu acho que quem criou as instruções deu uma falhadinha aqui e acolá, mas acontece. Daí, criado o arquivo, pede-se para mover para o diretório abaixo e descompactar. Muito estranho. Então, daí eu expando o arquivo nesse diretório. Agora ele criou um diretório chamado build root GCC 463 dentro do /opt. Era mais fácil ter movido essa porcaria. Enfim, tá vendo ali? Agora a gente tem os dois diretórios, meio duplicado. Enfim, parte das instruções é dar um chmod dentro da estrutura do diretório do build root. Tá vendo que tá verde ali. Enfim. Então, estou avançando aqui um pouquinho. Estou voltando lá para o diretório de dependências. Lá dentro, o que eu fiz? Eu listei se já existe um executável do LSMA. Existe, e ele está apontando para o /etc/alternatives. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma cópia de segurança, como eu comentei, estilo Linux, estilo Unix, né? Que é fazer uma cópia do arquivo e botar uma terminação com um til na frente. Isso quer dizer que fica uma cópia de backup. Tá? Isso é bem característico de quem usa Unix também. Aqui, eu dou o comando which. Which vai me dizer o seguinte: se eu executar LZMA no momento, ele vai pegar de que local, de que diretório. Mesmo que no diretório atual exista LZMA, se você não tem muita experiência com Linux, você vai imaginar que ele vai executar o executável do próprio diretório. Ele não vai. Ele vai executar o que está no path, né, que é o caminho do sistema. Vai procurar os
os diretórios naquela ordem para que ele executava o que você pediu. Se você quer executar o programa do diretório atual, você tem que botar ponto, que representa o diretório atual, barra, o nome do executável, que é o que eu estou fazendo aqui. Dei uma pausa ali. E eu mostrei que a versão que está ali no it, ele está apontando para o LZMA que está lá dentro do diretório do sistema. Eu dei o menos version para a gente ver que versão está sendo executada. Então, a versão que vem com essa distribuição Linux, que apesar de ser meio velha, era um 5.1.0 alpha. É esquisito, mas é do pacote XZ, que é uma evolução do LZMA. A versão que veio no pacote da D-Link é uma 4 alguma coisa. Errei, faltou um hífen. Mais version 4.3.2.7. Por que eles pedem, provavelmente, para botar isso aqui? É porque a linha de comando talvez tenha mudado nessa troca de versão. E daí a compilação vai para o espaço se não executar com essa versão. Ou pode ser alguma outra dependência técnica. Eu imagino que seja uma questão de linha de comando. Enfim, estou copiando do diretório atual, que é esse diretório de dependências, lá para o bin, já que eu já tinha feito a cópia. Ou seja, copiei, sobrescrevi. Agora, quando eu executar o LZMA, ele vai executar a versão que vem no pacote. Pede a mesma coisa para jogar para o diretório local bin. Não sei porquê. E o que mais vamos ver? Pede para fazer isso para o readelf. Existe já um readelf. Eu vejo que versão que é. A versão atual é 2.24. Se me lembra, é a 2.20 que vem dentro do pacote. Eu acelerei um pouco o vídeo aqui, mas estou selecionando ali, é a 2.20 efetivamente, e a outra é a 2.24. Ou seja, a que tinha no sistema era mais atual do que a que vinha no pacote. Se eu não me engano, o readelf vai mostrar detalhes do arquivo, ponto de entrada, sabe, onde está a função principal, esse tipo de coisa. ELF é o formato de executáveis do Unix, na verdade do Linux. Pode ser do Unix também, mas na prática está sendo usado aqui no Linux. Então eu mostrei se já existe o arquivo, fiz a cópia de backup, como eu tradicionalmente tenho feito, assim consigo reverter antes, depois do processo, enfim. E agora eu copio o ELF lá para dentro. Desculpa, o readelf, que vem no pacote do diretório do sistema. Mesma coisa para o libtool, mas aparentemente o libtool não tem. O libtool, se eu não me engano, ele vai mostrar detalhes de um arquivo de biblioteca. Parece óbvio, né? Mas, bom, talvez não seja tão óbvio. E se você conhece um pouco mais e eu falei besteira, dá desconto. Põe nos comentários dizendo o que é efetivamente. Existe um outro executável que eu acho muito interessante, que não está aqui nesse negócio, mas é um item importante, que é o NM, por exemplo. Quando a gente chegar em arquivos.o lá para frente, daí a gente fala mais a respeito dele. Aqui também pede para criar essa estrutura de diretórios, ou seja, dentro do diretório local share, criar um diretório AC local e copiar toda uma estrutura de diretórios ali para dentro. Então, eu não sei porquê. Aqui eu acho que eu estou tentando. Só confirmei que é o meu usuário que está executando ali. Ver se eu tenho permissão desse user local share. É isso mesmo. Share. Tá, eu não posso criar como usuário comum, então eu tenho que criar um diretório como AC local como root. E daí eu vou lá para o diretório de novo e pede para copiar toda a estrutura que está dentro de AC local para dentro do diretório que foi criado. Não sei o que tem dentro dessa estrutura, acho que eu não lembro se eu vou investigar ou não. Não sei por que existe AC local. Sinceramente não existe, não procurei também saber por que é. Então, tudo copiado, saí do root. O que aconteceu? Eu precisava controlar que arquivos eram criados durante o processo de build. Por quê? Em outro momento eu já tinha dado um build, mas eu dei um delete para começar de novo.
um make clean, que era para chamar a receita do make, automake, que limpava a estrutura de diretórios. O problema é que isso quebra o build. Eu não consigo mais executar depois. Então a minha ideia foi a seguinte: criar como se fosse um repositório de código dentro do diretório de código disponibilizado pela D-Link, adicionar todos para o controle de versão e conforme esses arquivos forem sendo modificados e criados, eu vou adicionando versões no meu repositório de código, digamos assim. Achei interessante. Fui tentar instalar Git, não me liguei que eu não era root. Instalei efetivamente o Git. Aí, deixa eu ver o que eu faço. Tá, eu dou um git init dentro do diretório source. Ou seja, só a partir do diretório que tem efetivamente o código-fonte. Porque os outros eram diretórios de dependências, diretórios que estão mais acima. Tá? Eu não lembro muito bem como adicionar os arquivos, porque eu lembro que tem uma questão que ele adiciona só os arquivos do diretório atual, ou da estrutura, ou arquivos que foram mexidos, enfim, tive que me virar um pouco aqui com o Git. Aí eu dei um git add ponto, eu acho. Exatamente, git add ponto. Ou seja, ponto refere-se ao diretório atual, então adicionou. Demorou porque era uma listagem bem grande de arquivos. Dá uma olhada para ver o que aconteceu, dá um git status, vê que são milhares de arquivos novos. Né? Aí dou um commit, digo que ó, tem o código fonte inicial sem mexer em nada, como disponibilizado pela D-Link. Não tinha configurado meu nome de usuário e nome efetivamente, né? Tá ali meu e-mail. Não sei se eu vou censurar ou não. E agora dei um commit. Também demora, o processo demora um bocado. Posta de diretórios. Isso aqui não é nada muito relevante. Tá? Então, agora não tem nada para ser alterado. Aqui tem um negócio que ele pede para alterar as permissões para 777 também, ou seja, read, write, execute, para todo o diretório do código-fonte. Meio radical, né? Tipo, todos os scripts podem ser executados. Agora, como foram alterados os arquivos, tem alteração em todos os arquivos. Fiz também mais adicionei mais uma versão para o código-fonte. Adicionei para o staging, né? E dei um commit local. Então, executar aqui alguma coisa, beleza. Git status, ou seja, não tem mais nada para ser feito. Aqui, make, se você está acostumado a compilar softwares em Linux, você tem que dar um make, se tiver um arquivo chamado makefile com M maiúsculo, que ele vai ter instruções de como compilar o software, fazer verificações. É praticamente um script que vai executar uma série de ações para preparar, botar arquivos de configuração em lugares específicos e tal. Esse software da D-Link, o mesmo SDK que é fornecido pela MediaTek, se não me engano, que era a Halink, ele é o mesmo software do roteador da Motorola chamado MR2600. O mesmíssimo software. Você pode dar um make aqui e escolher um outro build e ele vai preparar o build aqui para aquele roteador. Uma vez eu baixei esse cara, vi as estruturas de diretórios são praticamente idênticas. Tem algum detalhezinho ali, aqui e acolá. Mas dentro do make file, se eu não me engano, existem as instruções para o Motorola, para o MR 2600. É o mesmo hardware, efetivamente. Tá? O mesmíssimo hardware. Se você der uma olhada na Wikidev, você vai ver que é o mesmo hardware. Então, quando você dá um make aqui, ele vai copiar os arquivos de configuração para alguns lugares específicos. Também usei o Git para verificar essas diferenças e ter, né, um registro das modificações. Aqui é o SDK da MediaTek, que é quem faz o System on a Chip, o SoC desse cara aqui.
E acho que a instrução aqui é da UNESC, que seria a configuração dos módulos, do kernel, da coisa toda. Por que disso aqui? Quando você está compilando um firmware de um roteador que roda Linux, essencialmente, em algum momento, você está compilando o kernel Linux para rodar naquela arquitetura. E você pode alterar milhares de parâmetros aqui, desde calibração, sei lá, das antenas Wi-Fi, de que drivers vão vir junto, de que módulos, enfim. E acho que a instrução aqui que tinha no README era dá um ESC, ele vai dizer que quer salvar, dá um sim, e ele faz algumas alterações aqui. Ó. Ele copiou uns arquivos, tá vendo que tem uma série de instruções aqui se é para ativar tais opções, tais modos. Estou apontando para a tela, imaginando que vocês estão olhando a minha tela. Por exemplo, aqui diz se é para ativar tal compilador, tal debugger, se é para ativar tal configuração que é o TR69, TR069, é como os provedores conseguem configurar remotamente os equipamentos de internet deles e ver tudo que está rodando na internet, na rede de vocês. Não usem internet direto com o roteador do provedor. Põe o roteador de vocês e põe os dispositivos atrás. Eles não precisam saber o que está rodando. Então, é para configurar o build antes de ser feito, efetivamente o build. Você dá um git status e diz, olha só, esses arquivos foram criados, mas não foram adicionados. Ou seja, esses arquivos agora existem na estrutura e não existiam antes. É interessante ver isso aqui. LXD, se não me engano, é uma forma de virtualização de Linux com container que era muito interessante, que existia, por exemplo, quem tinha um Galaxy Note 9 conseguia rodar um Linux pelo DeX, que é o Desktop Experience da Samsung. Se eu não me engano é isso, posso estar equivocado. E pode ser que eu estou presumindo uma coisa que não é. Mas são os arquivos pontual, ou seja, é um arquivo pré-compilado. Vai saber, né? Deixa eu ver se eu me enrolei muito aqui para seguir adiante. Acho que fui entender que arquivos que estavam para serem adicionados, ou seja, readicionei os arquivos que existiam nesse diretório, deve ser um git add ponto, não lembro. Deixa eu ver, já estamos com 22 minutos, vamos um pouquinho mais adiante, gente. Agora os arquivos foram adicionados no staging e eu dei um commit com a configuração do kernel. Automake, selecionei a receita dir 882, VLAN. Aí ele pede. Deixa eu ver. Peraí, gente. Desculpa, eu fiz bagunça. Fui pra frente e voltei um pouco aqui. Tenho. Voltamos para a configuração aqui. Certo, os arquivos foram adicionados. Beleza. Agora, git status, não tenho nada para fazer. Ou seja, foi feito o último commit. Aqui, se não me engano, ele pede para dar um make dep, ou seja, dentro do arquivo makefile tem um make das dependências. Ele executa algumas questões aqui, eu não sei exatamente o que é, parece pouca coisa, e tem algumas coisas que dão erro ali, enfim. Quando dá um make dep, você pode ver que ele botou os arquivos de configuração do kernel. Antes eu falei que era a configuração do kernel, mas provavelmente era a configuração da plataforma. Tem os arquivos .s, que eu não sei o que são. Interessante. Não tinha reparado. Adiciono esses caras de novo. Vou provavelmente fazer um commit aqui. Adicionei eles pro meu staging. Vou dar um commit dizendo que adicionei os arquivos de configuração do kernel. Eu botei make dep na instrução no comentário do commit. E agora, se eu não me engano, eu vou fazer o build, efetivamente, do negócio. Aqui não tem muito o que ver. Só para quem não entendeu o que aconteceu, eu avancei aqui no vídeo gravado e eu devo ter fechado o diretório, ativei, fechado o prompt de comando, o terminal, ativei
no scrolling para ele ter um buffer infinito, ou seja, todas as mensagens eu quero capturar. E troquei para o diretório e toquei ali o make. Eu sei que vai dar defeito, vai dar problema aqui na execução, porque dentro do código tem um diretório fixo que está dentro do usuário que compilou isso aqui, que é /home /byfan. Byfan. Não sei, tem cara de ser o engenheiro ou quem estava trabalhando nisso aqui dentro da Link. Que se executar isso aqui com o root, obviamente não dá problema, porque ele cria os diretórios, tem acesso a tudo, beleza. E eu estou executando com o meu usuário comum. Por causa disso, esse build aqui vai dar problema. Então, eu vou passar, dar milhares de mensagens. Estou acelerando aqui o vídeo gravado. Tenha certeza, isso aqui fui eu que gravei na minha máquina, mas eu não queria fazer isso de forma interativa. Ia demorar muito mais do que o tempo que a gente já está aqui dando uma olhada no tempo. E eu vou avançar até erro. Eu não lembro exatamente, vamos lá. Essas mensagens todas eu salvei num arquivo texto. Eu acho que tem um processo aqui. Então. E você pode ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Home by fan, permission denied. Não pode criar o diretório chamado home by fan. O que eu fiz? Eu criei esse diretório na mão, dei permissões para o meu usuário poder gravar ali dentro e compilei o build de novo. Mas está um pouquinho mais para frente. Fui ver aquele diretório e tal, só para entender, criei um arquivinho ali para ver se eu conseguia criar um arquivo, removi ele também e dei um git status para ver que arquivos que foram modificados, que arquivos que foram criados, tudo mais. Então ele vai mostrar, me mostrou uma penca de arquivos .o que foram criados, até mesmo tinha um .h ali, um header de C, pode entender. Adicionei eles todos, dei um commit dizendo que eu fiz o build até o erro by fan, que eu já sei que isso aqui não é. Aquele caractere que estava, aquele quadradinho que estava em cima aqui da área aqui, é que como é uma máquina virtual, quando eu saio ou entro na máquina virtual, troco o foco, o meu teclado diz, ó, o caps lock está ligado ou no lock está ligado. Então aqui eu botei, ó, erros no build até o momento do by fan, criei o diretório manualmente e dei permissões totais para que eu possa gravar ali dentro. Agora eu seleciono todo o resultado do build e gravo em um arquivo texto. Não precisa ver muitos detalhes, fui ver tudo que tinha by fan no texto. Vai dar errado. Perfeito. Salvo o arquivo. Mensagens do build até o erro do diretório by fan. Ficou nomeei o negócio. Beleza, vamos de novo e fechei, pronto, o terminal, abri de novo e mandei dar um build de novo. Também executa várias coisas e tal. Eu estou acelerando aqui, tá, gente? Acho que vocês devem ter, tá vendo uma numeração ali na tela embaixo do meu nome de usuário. Do meu nome de usuário, da minha imagem. Então, estou acelerando aqui o vídeo, progredindo e tal. E está criando um Z-Image, que é a imagem do kernel do Linux. E feito, ou seja, a gente compilou até o fim. Vocês podem ver aqui, ó, deixando o diretório vendors e tal, vamos lá. Ele copia o arquivo de images docker, que é o meu nome de usuário, uimage, para dir 882 uimage.image. Esse é o arquivo de imagem do firmware, ou seja, a compilação deu certo. Esse meu arquivo acaba aqui. Eu tenho só um restinho que tem o final dos meus processos do Git. Aqui eu resolvi dar um LL, que é um alias para ls-laf. Vocês podem ver aqui, ó, tem um D882
_u image.image, que é efetivamente o arquivo do firmware. Tem em torno de 12 megas, que se você baixar o firmware versão 1.30 da D-Link, você vai ver que o tamanho do arquivo é muito parecido. Obviamente não vai ser binariamente o mesmo arquivo. Eu dei um sum para ver o checksum. Não vai ser o mesmo arquivo que a D-Link compilou. Por quê? Eu tenho ainda para confirmar se o arquivo está assinado ou não, porque eles assinam, ou seja, põe uma criptografia. E a outra questão é horário, o horário é diferente. Enfim, tem algumas questões que não vão gerar um arquivo binário exatamente igual. Exato. Tá? Enfim, esse arquivo acaba aqui. E deixa eu abrir o arquivo que tenha continuação disso aí. E a gente já conclui sem encrenca. Meia hora de vídeo, mas eu acho que é interessante. Gravações. Só um pouquinho, gente. Trabalho de... Tá. E aqui tem os commits finais. Deixa eu ver se... Oh, eu não abri o arquivo errado. Isso. Certo. Aqui tem o git status para ver que arquivos que foram criados. Penca de arquivo. Afinal de contas, depois que passou o erro do Byfan, foi criado vários outros arquivos, né? Então também adicionei esses arquivos para o meu staging, que é um diretório temporário, né? E daí dei um commit. Certo. Acho que eu dei uma navegada aqui. Build successful. Certo. Todos os arquivos adicionados, não preciso fazer mais nada no Git. Então, a minha última versão. Essa versão da minha máquina virtual ainda está lá. E eu fui navegar pelo diretório Byfan para ver o que tinha ali dentro. Então tem D-Link, underline 882, trunk, GPL code, source, users. Aí tem source, user, tem 2 pacotes que foram colocados ali dentro e estão com referências fixas no código. Confuse, não sei se é para um gerador de números aleatórios, não sei, temos que pesquisar. E Inadim-new, vai saber o que é isso aí. Então tem que dar uma pesquisada. Eu acho que finalmente eu também pego o resultado do build, as mensagens de build, e salvo no outro arquivo, exato. E vejamos se tem mais alguma coisa. Naveguei um pouco mais dentro do diretório para ver tudo que tinha ali dentro. Tem os arquivos de help e tudo. Né? Enfim, não sei o que aconteceu, por que esses arquivos foram colocados ali dentro. Dei uma navegada dentro do Nadim. Eu posso pesquisar essas coisas, mas eu vou pesquisar agora. A gente já está com o vídeo enorme. E no fim das contas eu tentei adicionar esse diretório, mas estava fora da árvore do diretório original, então é uma coisa que eu vou ter que resolver. Encontrar dentro do código e efetivamente modificar o código para tirar essas dependências que estão fixas dentro do diretório original. Então basicamente é isso para compilar o firmware. Obrigado se você ficou aqui comigo. Meu objetivo é atualizar o que for possível no firmware. Já adianta que quem pode sonhar em querer atualizar o kernel, geralmente o kernel está muito amarrado com o SDK que é provido pelo fabricante do chip, que no caso é a MediaTek. Então talvez se consiga atualizar dentro da versão 3.14, se não me engano, que é do kernel, que é 3. alguma coisa. Mas pelo que eu vi, já a partir da versão 4 e em diante, as interfaces com drivers e tal já mudam muito. Então, os drivers que a D-Link pode ter fornecido já não ser compatíveis. Tá bom? Se vocês já acharam interessante, tiverem qualquer dúvida,
Por gentileza, põe nos comentários. Eu tô começando, vocês podem ver, tá terrível, sou carequinho. Mas espero que seja interessante, tá bom?